Interconcelo, né? Na verdade, eu vou entrevistar você, Toledo. Mas você é o entrevistado hoje. Não, senhor. Porque assim, não vai embora, não. Onde você vai? Ô, Lucas, você não falou que ia deixar gravando, senhor Tranquila? Você perdeu a espontaneidade, Lucas. Toledo, a gente está fechando uma temporada, vamos dizer assim que a gente está fechando uma temporada, fechando mais que uma temporada, um ciclo. Não tem sentido não entrevistá-lo. Eu pensei que esse episódio aqui tinha que ser o 000, certo? É o primeiro e o último da temporada ao mesmo tempo, que a gente começou a fazer, né? Então vou começar aqui formalmente. A minha câmera é aquela ali, né? Aquela ali, né? Olá! Eu posso olá, tá bom? Então vamos lá. Olá! Estamos mais uma vez aqui, ou pela primeira vez aqui, eu não sei. Esse episódio aqui vai ser o episódio mais esquizofrênico que você pode, né? Estamos aqui mais uma vez, ou pela primeira vez, não sei como isso vai ao ar. Eu, o professor Ricardo Poli, junto com ele, o plástico, né? Assim, né? O fluido, né? O enigmático Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido como Marcelo Bernardes, mas por este professor com a alcunha de Toledo, certo? Todo mundo, por favor, que fosse dirigir a ele, se dirija com Marcelo Bernardes. Só eu o chamarei de Toledo. Toledo, fica-se... Como você está? Surpreso. A gente tá gravando de trás pra frente. Então eu vim a temporada inteira de camisa. Isso. Aí ele esperou errar e vir de camiseta pra me botar do outro lado da bancada. Puta merda. Não, vocês não viram a calça dele xadrez? Meu, elegantérrimo. Não, Toledo, eu fiquei com peso na consciência 2 vezes com você, certo? Assim, aqui. Primeiro, quando a gente gravou a primeira vez, que era o nosso querido pós-produtor, o João, falou, deixa o Toledo falar. Né? Eu me esqueço disso, às vezes você precisa ser mais... Tô aqui, né? De apoio só. Não, que isso. E aí ele falou assim, outra coisa, não fale por cima das pessoas, eu tento me controlar, mas isso não é uma questão, é muito mais uma questão de má educação e de genética italiana do que qualquer outra coisa. Mas assim, para quem já conhece e vem nos acompanhando, né? Eu também não sei, Toledo, se esse episódio né? Esse vai ser o primeiro. Eu não sei se esse vai ser o primeiro ou vai ser o depois. Voltar no tempo, não, volta. Tudo com a gente já grava. Esse é o nosso 12º, a nossa 12ª gravação. Boa. Né? E esse é o episódio número 0. Se você não está entendendo nada, assim não é para entender podcast. Mesmo. Assim é o podcast. Eu não sei se esse vai ser o primeiro, se vai ser aí para o ar, ou do meio, ou do fim. Tá bom. Mas assim, o que a gente veio, o que eu quero falar, que óbvio, né? Eu tinha que entrevistar você, né? Se não teria sentido entrevistar todo mundo. E é claro, como a gente já tem certa intimidade, os formalismos ficam, né, descartáveis nesse caso. Mas o podcast, eu vejo assim, né? Ele passou, saiba disso, ele passou a ter mais sentido, um sentido ainda mais verdadeiro, né? Eu acho que nesse episódio vale a gente colocar o manifesto por completo, né? Legal. Ele se passou a ter um sentido mais verdadeiro por ser, vamos dizer assim, executado junto com um ex-aluno, entendeu? Demais. Porque é aí que ele tem sentido, né? Demais. E aí eu falei assim, agora eu vou ferrar o Toledo, né? Vou entrevistá-lo, porque eu quero saber do seguinte também, né? Ele forjou eu quero saber da sua trajetória, da coisa, né? E depois eu vou fazer umas perguntas mais íntimas, mas assim... Obrigado, Toledo. Antes de tudo, assim, não tem como não falar já, né? Eu sou profundamente agradecido por você ter acreditado no projeto, ou por você ter se simpatizado com ele e ter se empenhado e estar aqui junto comigo e te dado o apoio na pós-produção e por aí. Cara, eu não sei por que você se interessou pelo podcast. A primeira pergunta é essa.
Puta, acho que eu vou queimar uma resposta lá do final, mas... Não faz mal. Mas... Cara, acho que você não tem ideia. Claro, acho que você tem, mas do que pra mim representa estar aqui com você, cara. Assim, acho que tem uma inspiração muito grande em tudo que eu vejo você fazendo. Você sempre conseguiu juntar conteúdo muito bom com jeito de se comunicar. Melhor ainda. Então, eu queria aprender isso de alguma forma. Eu queria estar perto para, de alguma forma, sentir como é que você funcionava. E ao mesmo tempo acompanhar essas maluquices que a gente tá acompanhando nas entrevistas. Eu brinco, pra quem eu contei já que eu tô com esse projeto contigo, que eu tô no melhor lugar, porque eu tô aqui de telespectador participando de um monte de coisa que eu não vivi, aprendendo com um monte de gente diferente e cara, bebendo de fontes de coisas que a gente ouvia de você e que é muito legal continuar ouvindo e aprendendo. Então, não sei, acho que foi um negócio meio pessoal, nasceu de uma ambição profissional, mas de repente virou um negócio profissional pessoal muito legal, assim, acho que... Eu até hoje eu não entendo, mas tudo bem. Eu acho que no sentido assim, acabou virando uma coisa que divertida, antes de tudo, né? Divertido. E assim, poucas vezes a gente faz coisas divertidas com, né, essa coisa toda. Mas aí eu vou ter que te fazer uma pergunta assim, né? Vamos. Você se formou em 2010, certo? Me formei em 2010. Então você teve aula comigo em 8. Em 8, certo? Marketing, não sei se já era Marketing 3 ou Marketing 2. Eu vou me fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, eu passei. Passei. Eu ia perguntar pra você. A Fernanda também passou. Eu tenho um amigo que não passou e é o único que é marqueteiro hoje. É mesmo? Ele fez especialização com você e continua lá. Então, é isso que tá. Eu falo, o aluno mais tranqueiro que ficava no fundão da sala vira professor. Entendeu? Eu vou trazer um dos que viraram professor aqui pra você ver. Né? Maravilhoso. Quem não sabe, ensina, né? E aí, mas você passou, beleza, ótimo. Passei. Mas assim, você fez PP. Fiz PP. Tá, né? Lá na Faculdade Famosa da Vila Mariana. Exatamente. Se formou em 10 e aí fala, tá bom. Era outro mundo 10, né? Pra publicidade, pra comunicação. E acho que eu vou voltar... Quando você fez faculdade já tinha internet? Tinha. Tinha internet. Tava no meio da faculdade lançou o iPhone. No meio da faculdade lançou o iPhone. E aí tudo mudou, né? Então, sim. Mas eu acho que... Só vou voltar 2 páginas antes, né? De onde eu fui parar lá. Eu tive uma inspiração, acho que muito grande na minha vida. 2, né? Profissionalmente falando. Mas uma foi meu padrasto, que é publicitário. Teve agência, empreendeu, mas foi vice-presidente de atendimento. E, cara, eu era muito jovem. E de repente eu comecei a ver esse mundo. E ele fez uma migração de carreira, foi para empresário artista. E eu, muito jovem, comecei a ver um ambiente profissional muito leve de comunicação. Eu sempre tive uma vontade de criar coisas. Achei que eu ia ser publicitário, achei que ia ser criativo, inclusive, quando eu entrei na faculdade. Até me deparar com marketing e outras frentes. Mas então, eu entrei na faculdade com uma... Eu sempre soube que eu queria ser publicitário. É muito louco isso, porque... eu acho que nessas convivências que a gente fala, né? Sabe aquela coisa da... Quantos filhos de médico você já viu que viraram médico, né? Assim, ou ele vira médico ou ele vai fazer uma coisa totalmente diferente, né? Eu nunca me questionei. É muito engraçado muito isso, doido. Porque você é muito jovem, né? E hoje eu tenho 3 filhos, 2 filhos e uma enteada. Então, eu fico pensando como com 16 anos eu sabia o que eu queria. Mas eu acho que era muito por essa inspiração pessoal. E aí eu entro na faculdade e por conta da relação com ele eu trabalho desde muito cedo. Assim que foi possível trabalhar, que foi quando a gente vira pra noite, né? Que aí você tem horário pra trabalhar. Ele me recrutou e eu fui trabalhar na empresa dele. Como consultor de marketing. É mesmo? Ele já tinha saído do mercado de agências. Tá. Tinha aberto uma consultoria dele. Um negócio muito técnico, assim. No mercado muito técnico. Sim. Ele era consultor do Sindicato dos Contadores. O Sescom. É mesmo? E lá eu fui entender o que era marketing com ele. Trabalhei imerso dentro do cliente. E me apaixonei, assim. Ou seja, não tinha nada a ver, você começou com uma coisa muito árida. Muito árida. Contabilidade é árido. Muito árida, mas aí eu tive uma segunda inspiração profissional na minha vida, que foi meu ex-sogro. O sogro nunca é ex, né? Mas o pai da mesma mulher. Ele abriu minha cabeça, né? Então ele me transferiu o gosto por gostar de trabalhar.
Ele sempre foi uma inspiração para mim muito forte. Então, eu via como ele trabalhava, as coisas que ele fazia, como o mundo não tinha fronteira para ele. E eu meio que me inspirei, peguei pilha nisso. Então, apesar de ser árido, eu era muito apaixonado pelo que eu fazia ali com ele. E meio, sei lá, millennial, meio ansioso, acelerado, sem muita vontade de esperar as coisas acontecerem, querendo crescer. E logo no começo, assim, eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio com ele. Na faculdade ainda, quis abrir uma agência. Olha pra trás, é muito louco, né, cara? Você falar as besteiras que a gente faz. Cara, assim, uma certa prepotência, arrogância, não sei, de achar que você tá pronto pra abrir uma agência. Mas eu tinha lá meus 5 colegas de faculdade, chamava Única Agência. Tinha logo, tinha site, não tinha cliente. Tinha uma ideia. Tinha uma vontade. Nesse momento eu já tinha migrado da consultoria para uma agência de verdade, estava numa agência de marketing direto que chamava Rap Collins, depois Rap Brasil, era planejamento. Aí nessa de ampliar meus horizontes, de querer empreender, de não sei o quê, a gente, com o nosso projetinho, fazendo um freela para júnior, fazia outro freela para pizzaria, fazia outro freela para uma empresa de contabilidade, só fazia um folder, fazia coisas pequenas, assim, muito... Eu virei pro pessoal lá que tava comigo e falei, olha, a gente quer ter uma agência. Uma agência tem 400 pessoas trabalhando 16 horas por dia. Nós somos 5 gato pingado aqui, trabalhando 2 horas depois do trabalho. Vamos todo mundo pedir demissão? E vamos abrir uma porcaria de uma agência? Mas você já estava formado? Não, tava na faculdade. Na faculdade ainda? Cara, sei lá o que eu tinha na cabeça. Era... não dá pra explicar. Assim, não sei dizer. Era, sei lá, uma crença forte, ao mesmo tempo uma certa arrogância, eu acho, de falar, porra... mas é uma arrogância ingênua, né? Ingênua. Não uma arrogância ruim, mas uma certa falta de... Não, é uma ilusão, que a gente chama de uma coisa meio uma ilusão. E, obviamente, ninguém quis. Porque um tava na Nokia, o outro tava na África, o outro tava no seu... Não, fora o glamour de estar, às vezes, numa agência grande, né? Ninguém quis. Aí eu falei, bom, beleza, eu só precisava de uma decisão. Se eu não vou empreender, eu vou focar no mercado corporativo. Vou me enfiar na agência. Eles continuaram e eu saí. E fui pra agência. Continuar onde eu tava trabalhando. Então, da consultoria eu fui pra Rap. Da Rap, eu ainda tava com essa vontade de ser criação, até que esse meu ex-sogro vira pra mim e fala assim, cara, na criação é só loucura, assim. Vai para negócios. Ele não tinha muita visão de como funcionava a agência, mas eu peguei, né, pilha nessa opinião dele e mudei pro atendimento. Aí eu fui pra FCB. Que era a antiga Giovanni Draft. Fiquei lá 1 ano, 2 anos. Mudei FCB era uma agência legal. Uma agência legal. Uma grande agência. Ainda hoje. Uma baita agência. De lá fui pra FCB, fui pra JWT. Outro monstro também. Cuidar de Ford, de varejo, que eu adorava. E assim, é muito louco. Eu era tão apaixonado por trabalhar que na entrevista o meu ex-chefe falou assim, cara, por que você quer vir pra cá se é varejo? Eu falei, mas por que é varejo? Porque eu vou fazer 5 campanhas enquanto o cara do lado vai fazer 1. E aí eu descobri, quando eu entrei depois, que eu tinha virado piada no andar, porque ninguém queria fazer isso. Enfim. Varejo a gente já discutiu aqui em varejo, é uma encrenca, né? Mas, por outro lado, é isso. Você faz 5 enquanto o cara faz 1. Não, isso me deu pista, cara. Era um momento em que o mercado era mais simples. Tinha menos meios, né? Você fazia TV, revista, jornal, e você tava... E como eu era... A operação do negócio no atendimento ali, eu pegava o projeto de cabo a rabo, eu sabia como ele funcionava, por onde ele entrava, o que precisava acontecer no meio, onde ele precisava sair. Apesar de jovem. Só que isso me deu mais força ainda. Mas era uma baita agência também, né? Era uma baita agência, mas a unidade de varejo não era tão glamurosa. Então, para cuidar do varejo inteiro, tinha eu, que era um executivo, e um diretor, que cuidava das coisas estratégicas, mas não entrava na operação. Então, eu fazia operação de cabo a rabo. Era uma época que a agência não tinha gerente de projetos, era o atendimento que conduzia tudo. Que doido. Então eu tinha muita responsabilidade. Que contas na época? Naquela época só Ford eu cuidava. Ford? Só Ford. Mas Ford Varejo, me explica? Ford Varejo. Então a campanha... concessionárias. Tinha o núcleo de concessionárias, mas eu fazia as campanhas de varejo de TV. Que era sempre uma cabeça meio romântica, meio legal, e depois oferta.
Cara, eu comecei a botar campanha na rua e começou a voltar essa vontade de empreender. Ainda meio iludido não, ainda meio romântico. Porque ainda assim, era um moleque de 21 anos, 22 anos. Novo demais. Aí decidi não chamar mais ninguém. Chamei uma pessoa só que daquela época eu achei que tinha um pouco mais de sinergia com o momento. Tá. Que era o Cássio, foi meu sócio que fundou a agência comigo. Vamos. Então vamos. Aí no dia de pedir demissão, um passou morrendo de medo que o outro não pedisse. Parece a teoria da teoria dos jogos, né? É isso, eu peço, ele não peça, eu não fudi. Foi mais ou menos. É a teoria dos jogos da economia. A gente ficou sem se falar o dia inteiro. Quando eu voltei no final do dia, ele falou: cara, falei com o meu chefe. Falei: que bom, porque eu falei também. E aí veio uma surpresa muito, muito engraçada. Porque eu tinha essa consciência que eu era jovem. Mas eu tinha uma crença de que ia dar certo. Uhum. E eu esperava uma crítica dos diretores da Thompson, né? Falar: pô, você tá doido, você é um moleque. Moleque, como assim você não quer mais a gente? O direto e o par, que eram os mais próximos, me encostaram de lado e falaram: cara, parabéns. Porque isso que você tá fazendo, todo mundo desse andar queria fazer e ninguém fez. Eu falei: caraca. E aí é muito louco, porque o começo... Não, e nessa trajetória você cria um conjunto de relações também, né? Tem jeito, né? Não, e o começo da vida profissional da agência, né, a remuneração é muito baixa. Então foi muito fácil eu com os meus próprios projetos achar que eu tava bem, porque eu tava ganhando mais. Não perde muito, né? Não perde muito. Bom, fomos pra rua. Aí vocês abriram a agência, já chamava... Purple Cow, né? Chamava Purple Cow. Hoje ela é Purple, mas na época era Purple Cow. Cara, Vaca Roxa. Vaca Roxa. É um livro de um autor que chama Seth Godin. Seth Godin, sim. Que ele me trouxe, que o meu ex-sogro me trouxe, falando do princípio da diferenciação. Sim, Seth Godin, né? Claro. O que ele traz cara, uma vaca... Não, o livro dele é muito legal. Uma vaca holandesa é maravilhosa quando você olha ela de uma forma isolada. Mas, cara, você vai pra Holanda, pega uma estrada, de uma hora que é vaca. Assim, o que você tá fazendo de diferente pra te destacar? Me lembra uma vez, quando eu fui pro Oriente em 1997. E dólar 1-1, sabe? A gente foi pro Oriente e aí eu desci em Hong Kong, né? Uhum. Primeiro que eu quase fui atropelado, eu fui atravessar a rua, quase fui atropelado, porque lá é mão inglesa, né? Uhum. Então você olha para ver se o carro vem daqui. Não, ele vem daqui. Isso é muito engraçado, né? E segundo, eu vi uma Rolls Royce pela primeira vez na minha vida, uma Rolls Royce. Uau, eu falei: caralho, uma Rolls Royce. Aí no segundo dia, nossa, uma Rolls Royce. No quarto dia... Isso aí. Acabou, né? E, cara, a gente tava num momento de mercado, Poli, que o digital tava começando a aparecer. Sim. E as agências muito receosas. Sim, teve muita resistência. Cara, o cliente se digitalizou mais rápido que as agências. Porque as agências não queriam sair desse lugar de TV. Cômodo, claro. Você mandava um criativo fazer um post, era um crime. O cara não queria pegar, não queria fazer, não queria pensar em estratégia de redes sociais. Tava muito fechado no storytelling da TV, assim, das coisas mais... E quantas oportunidades foram perdidas ali, porque se você pegasse no começo da internet, o orgânico tinha muito mais força, tinha muito mais coisa. E a gente recebia claras orientações de não desvirtuar do caminho. Era assim, ó, é TV e revista, na época, e print TV, que pagam a conta. Façam isso. Porque todo o resto não vai trazer rentabilidade pra gente. Isso mais meu antigo sócio que era planner, né? Eu cuidava mais do business. E a gente falou: pô, cara, tem talvez um lugar pra gente trabalhar que valorize a gente. Vamos abrir uma operação e vamos tentar. E aí a gente pediu demissão numa quarta, na segunda-feira que vem a gente ia começar. Meu padrasto, ele emprestou uma mesa no escritório dele, era só uma mesa, num canto ali do escritório. E a gente foi no final de semana passar cabo de rede, porque segunda era dia de trabalho. Legal. Aí a gente chega segunda-feira, um olha pro outro e fala: e aí, o que a gente faz agora? Porque não tinha porra nenhuma, assim, não tinha cliente, né? Tinha freelas que a gente fazia, mas não tinha dinâmica de trabalho. E a gente passou muito tempo, eu e ele, uns 2 anos, eu e ele, montando a apresentação e tentando convencer alguém de que a gente conseguia fazer uma campanha. 2 anos. Cara, e aí? Mas assim, de novo, né?
tudo bem, eram muitos freelas, né? Freela tinha, mas... Mas assim, mas tudo bem, já dava para pagar... Remunerava. E eu vi coisas malucas, assim. Eu vi desde apresentar uma barrinha de proteína, né? Acho que era da Nutri, que era lá em São Roque. E aí conseguimos contatos da gerente de marketing. Ia lá, apresentei. Ela me vira no final e fala assim, olha, se fosse meu aluno, você ganhava 10. Eu falei, pô, então me contrata. Ela falou, não tem dinheiro. Ai. Então, assim, a gente tinha uma expectativa, como todo milênio, né, provavelmente ansioso, de que a gente ia explodir rápido. E que não aconteceu. Eu tô 13 anos nessa jornada. Não aconteceu rápido. 13 anos. Não aconteceu rápido, mas aconteceu ao longo dos 13 anos. E hoje eu olho pra trás, assim, eu vejo, Poli, que esse tempo ele foi muito importante pra mim. Eu precisei amadurecer muita coisa. Se eu tivesse dinheiro naquela época, eu ia rasgar esse dinheiro. Se eu tivesse cliente naquela época, eu ia me queimar. Foi importante eu crescer tijolinho por tijolinho. Mas claro, eu acho isso fundamental. O caminho se faz caminhando. Ainda bem, né, Toledo? Você deu sorte, porque tem muita gente que tem dinheiro, cresce e só faz merda, ou, meu... E a gente foi indo. Então, tudo que a Purple virou, né? Hoje, eu volto para a jornada, né? Mas hoje a Purple tem 110 funcionários, tem 13 clientes. Caralho, 110 funcionários. Não, a gente tá num momento muito bom. Talvez no melhor momento. É gente pra caralho. E tudo construído a partir do trabalho. Anda um pouquinho, cresce um pouquinho, anda um pouquinho, cresce um pouquinho. Então, no meio do caminho, a gente teve que tomar decisões importantes, né? Assim, a gente saiu para ser uma agência full service, que é o que a gente entendia e gostaria. Mas, cara, a gente sacou muito rápido que ninguém ia dar budget de mídia pra gente. Com 20 e poucos anos, sem experiência. Assim, esquece. Que é o grande budget, né? No modelo de negócio antigo da agência, é o grande budget, né? Aí, assim, eu sempre tive, né, nessas referências próximas que eu te contei, quase como se fosse um conselho informal. Onde a gente Legal. Onde a gente sentava para tentar tirar o atraso das coisas que a gente não tinha aprendido profissionalmente. E sempre foram dicas muito valiosas. Ótimo, né? Mas isso é um ato de humildade muito inteligente. Cara, o dia o Luiz, da Urquiza, que é o pai da minha mulher, ele pega uma tampinha de garrafa, vira para mim e fala assim, cara, às vezes é melhor você ser a empresa que faz a melhor tampinha de garrafa do que querer entregar a garrafa inteira sem conseguir. Aí eu falei, porra, mas eu queria ser uma agência full service. Só que nessas conversas tinha uma coisa que jogava melhor ao nosso favor, que era quando a gente ia falar de digital. Se pra mídia eu era ninguém, pro digital... Você era tudo. Eu era novo, antenado, milênio. Aí eu e o Cássio, a gente senta e fala, vamos focar? Aí a gente falou, pô, não é o que a gente quer, mas talvez seja importante pra nossa história. Na vida existe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente precisa fazer. E a gente, exato. E a gente focou 2 vezes. Porque a gente focou em digital, deu 2 semanas e falou, cara, talvez dê pra focar um pouco mais. A gente focou em social. Então a Purple, depois de 2 anos, depois de 1 ano e meio que a gente abriu, ela virou uma agência de redes sociais. Em 2013, quando... Nossa! 10 anos. Quando, sei lá, o mais legal do mercado era, sei lá, agora na Antártica, completando 1 milhão de fãs, todo mundo por guerra de like, ainda tinha Orkut, o Facebook tinha um... Surgindo. E numa pegada em que a mídia... Sei lá, eu lembro que eu fiz um trabalho pra GM, a GM não tinha 500 mil fãs numa página, era tudo muito começo. A gente então começa como social e aí a gente vai, ao longo da jornada, entendendo quais eram os momentos em que a gente podia abrir capítulos novos. Então a gente se deu muito bem como redes sociais. Isso, putz, naquele momento, rendeu pra gente uma matéria no Meio Mensagem, porque era um assunto legal. Sim. Que as agências estavam negando. O novo. Só que ainda assim eu não tinha os grandes clientes. Aí eu precisei tomar outra decisão. Porque os grandes clientes também demoraram para entender as redes sociais. E era uma operação de 3 pessoas. Né? Assim, complexo. Como é que eu vou ganhar cliente desse jeito? Aí calhou da gente conseguir um cliente que era uma agência. A Liu Lara, naquela época, contratou a gente para quarteirizar o trabalho.
Tá. Que eles não queriam fazer, eles precisavam fazer porque estavam perdendo Um espaço. fenômeno comum também na época. Chamaram a gente. Baita agência também. Aí a Liulara chamou a gente, aí a UMAP chamou a gente para um trabalho de pesquisa, outra agência. Porque nosso relacionamento, se a gente não tinha idade para conseguir um cliente final, a gente tinha relacionamento, que é o que você falou, com os nossos antigos empregadores. Sim. Aí o Cassinho, a gente se olhou e falou, cara, mais uma decisão que talvez seja importante. Vamos atender as agências. Como parte da história, não é o que a gente quer. Mas às vezes é importante. É o que precisa. Às vezes é importante para eu conseguir estruturar para chegar onde eu quero. Aí a gente teve que ter várias lições de calma. É um passo para trás para dar 2 para frente. Certo? É isso. Eu não queria ser uma agência de social, mas era importante para eu virar a agência que eu queria ser. Uhum. Eu não queria atender outra agência, mas era importante para eu conseguir, porque o que a outra agência me dava? Me dava portfólio, porque os clientes eram maravilhosos. Me dava alguma segurança financeira, porque eu tinha FIIs com elas. Sim. Mas não me dava projeção, porque para um projeto meu ir para a rua, passava pelo diretor de criação de uma outra agência. E algumas vezes eu era até white label, nem era declarado que eu era... Tudo bem, mas na hora de sentar à mesa para vender a ideia ali no tete-a-tete, você... Deu experiência pra gente. Sim. Deu experiência. Aí a gente, então, virou uma agência de agências por 2 anos. Que legal. Aí a gente participa da concorrência da Marisa, das lojas da Marisa. E ganha. Quando a gente ganha a concorrência da Marisa, a gente bifurcou mais uma vez. Porque o tipo de profissional para atender a agência é um. Porque aí eu preciso ter velocidade, de repente nem tanto ego, porque uma outra pessoa de uma outra agência vai falar isso aqui tá ruim, refaz. Eu preciso ser mais operacional, talvez, do que estratégico. Sim. Para atender a Marisa, eu precisava ser estratégico e operacional. Aí a gente falou, pô, beleza. Então, abrimos uma porta no corredor que a gente quer seguir. Vamos focar? Aí a gente volta para todos os clientes da agência e demite todo mundo. É mesmo? Porque não dá para ser 2 empresas. Eu não ia conseguir, pelo menos, com os recursos que eu tinha, com... Aí você simplesmente cancelou o contrato com todas as agências. Assim, de um jeito parceiro, né? Dei prazo para eles acharem um parceiro novo, etc. Eram 5 ou 6 contratos que a gente tinha rodando que a gente queria focar. Que coragem. Cara, foi maluco isso, porque, de novo, é um passo para trás, né? Mas porque a gente conseguiu, toda vez que a gente chega onde a gente quer, a gente foca nisso. E a gente abre mão das coisas que ajudaram a gente a chegar lá, mas eram só parte do caminho. Uhum. Demite todo mundo, conquista a Marisa. Naquela época, 3 anos e meio, 4 anos de agência. E a gente começa, então, a nossa jornada como agência de fato. Olha que loucura. Eu falei isso no discurso. Muito doido, né? Eu falei isso no discurso de mudança de escritório que aconteceu semana passada. Eu falei, gente, essa é a agência que eu achei que eu ia pisar no dia que eu pedi demissão na Thomson. Levou 13 anos para eu conseguir chegar no modelo, nas pessoas, no lugar, nos clientes. Para alguém que saiu para empreender porque era ansioso ou ambicioso ou qualquer coisa desse tipo, mas com uma certa vontade de acelerar, o maior aprendizado foi esse da calma e de dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Então, a jornada ela foi diferente do que eu imaginava, mas ela foi muito proveitosa, porque há 3 anos atrás minha irmã vira para mim e fala assim, cara, vou trocar de emprego, não sei o que, acho que para mim aqui já deu. E você? Tá 12 anos no mesmo lugar, 3 anos atrás, 10 anos no mesmo lugar. Cara, eu não sinto que eu tô no mesmo lugar. É muito legal isso, né? Cara, são 10 anos em que as coisas mudam a cada 1 ano e meio, 2, assim. Não, porque é dinâmico, né? Pela própria essência do negócio, é dinâmico. Empreender é um negócio, olha, que enquanto você não chega lá, a jornada é tão gostosa que você não se cansa. Eu falo, o caminho se faz caminhando, né? O caminho só acontece quando você passa por ele, meu caro. Senão ele ele não existe, né? Agora, que eu vejo que você sempre enfatiza, que você tem uma serenidade muito maior do que a minha. Mas você fala assim, eu aprendi a ter calma. Você sempre fala isso, né? Eu aprendi a ter calma, eu aprendi a... Né, de encontro com essa ansiedade, essa velocidade. Eu vejo
Parece palavras de pessoas mais sábias. Né? Não, tem que ir com calma, tem que ir, né? Você fala isso, né? Você valoriza isso. Né? Acho que talvez seja até um mantra meu pra mim mesmo, assim, porque é inevitável você ficar se comparando, né? A gente vai receber pessoas aqui que foram ex-alunos seus, que são líderes de agências muito grandes e que foram e a jornada foi mais rápida do que a minha dos 13 anos, mas eu comecei muito antes também. Então, não, e são circunstâncias diferentes, histórias diferentes. O mercado te provoca a ser competitivo. Sim. E aí, concordo com você, ainda mais no mundo das agências, que sempre é temperado com ego e vaidade. Então, eu ter feito as pazes com o timing das coisas na minha cabeça me fez muito bem em algum momento, porque eu falava, com 4 anos de agência, eu e o Cássio, a gente se olhou e falou, cara, será que a gente vai continuar? Porque não é pra estar aqui que a gente empreendeu, né? É pra estar em outro lugar. E a gente tá bem longe disso. E a gente escolheu ter resiliência e continuar. Tá. Agora, o Toledo, 120 é muita gente, cara. Tem um negócio de 120 pessoas hoje, no mundo atual, dentro cara, é 110, 120 que seja, mas e é uma conquista. E tem uma coisa que você falou numa das entrevistas que me chamou a atenção. Uma delas você falou assim, dava mais trabalho com 30 pessoas do que com 120. Por quê? Porque isso eu acho que é uma lição interessante para quem também está tendo o seu... Porque muita gente desiste quando tem 30 pessoas, que a dor de cabeça é tão grande, cara, não quero isso para mim. Achando que com 120 o problema vai ser quadruplicado. Não, né? É que eu acho que são empresas diferentes, né? Com 30, você ainda dá conta de tudo. E você ainda talvez seja a personificação da cultura. Então tudo meio que passa por você e depende de você. Com 120, se tudo tá passando por você ou se depende de você vai quebrar muito rápido. Não tem como, é humanamente impossível. Então, com 120... Ou você vai quebrar até assim, psicologicamente, estressa. Então, para chegar em 120, você estrutura rituais, você faz a estrutura de pessoas, processos. Então, com 120 você precisa controlar as coisas criadas muito mais do que criar as coisas efetivamente, porque as outras pessoas estão criando as coisas. Uhum. Então, são empresas diferentes. Então, me dava mais trabalho porque eu literalmente eu tinha talvez fazer um microgerenciamento, eu acho. Eu passava por tudo. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um time bem eficiente. Legal. Agora, o teu sócio de origem não é o teu sócio de hoje? Não, então, no começo da jornada entrou um terceiro sócio, o Hércules. Outro aprendizado, né? Assim, eu não conseguia fazer tudo e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, tem uma máxima que é melhor dividir para multiplicar. Claro. Então, o Hércules entra para fazer mídia, ele vira um sócio nosso e continua comigo até hoje. Só que no meio da pandemia, o Cássio... O cara que tem o nome de Hércules, né? Só que eu falo com ele que o nome dele é overselling. Não, um cara incrível. E no meio da pandemia, o Cássio, que fundou comigo, ele... Eu não sei, assim... Talvez a gente tenha visões diferentes do mesmo cenário. Mas o que ele me trouxe, eu acredito, é que ele queria exercitar a criatividade dele de outras formas. O que é normal também, né? Você precisa experimentar as coisas muitas vezes para saber se gosta ou se não gosta delas, né? Não, ou se te completa ou não, ele gostou por muito tempo, cara. Foram 9 anos até então, quando ele tava, né? E ele foi fundamental para eu conseguir chegar onde eu cheguei, assim. Onde a Purple chegou. Ele... Parceiraço, assim. Puta, a gente virava a noite, a gente fazia tudo junto. A gente botou o negócio de pé. Só que num dado momento para ele deu. Assim, o negócio da agência ele é duro, porque assim... Não, chega uma hora que o negócio de agência, chega uma hora que acho que ele cansa tanto, ele é maravilhoso, mas assim, se você trabalhar sempre com isso, ele cansa, estressa tanto que aquela assim, quando você sai, você nunca mais quer saber disso, cara, né? Tem esse efeito, esse rebote, né? Assim. Tem um negócio assim que as relações, elas não são tão longevas quanto eram em outros momentos, entre as agências e anunciantes.
Acabou. Então, uma hora ele falou pra mim, eu não vejo exatamente desse jeito, mas eu entendo o que ele tava querendo dizer, que, cara, às vezes ele sentia que ele tava enxugando gelo. Bota cliente pra dentro, mas sei lá, um cliente respira diferente, ou troca o diretor de marketing, já abre concorrência de novo. Então, isso ficou muito, né? O custo pela troca caiu muito. Caiu. E aí, o que eu falei pra ele na época, cara, não é possível que ele não estivesse enxergando todo o nosso crescimento, que ele foi do zero até onde a gente tava, mas eu entendo o cansaço. E aí ele falou, pô, eu quero fazer outro negócio, a criação vai direto para as marcas, mas não vai ser agência. Não vai ter planejamento, não vai ter mídia, não sei como é hoje direito, mas essa é a ideia dele. Bom, a gente negociou a saída dele, ele saiu. E até essa saída foi muito legal, assim, uma experiência boa, porque a gente foi muito parceiro, assim, ele cedeu tudo que eu precisava e eu cedi tudo que ele precisava, assim, e saiu em paz. E Ótimo, em paz para todo mundo. Agora, foi nessa hora que mudou o nome? Ainda não. Foi um pouquinho depois, mas foi nessa hora que mudou minha cabeça. Porque lembra que eu vivi até então 9 anos com um contraponto de opinião de um criativo. Então, você era o planejador. Eu era gestor, né, do negócio, e ele cuidava só da criação. A gente combinou de blindar ele. Pra ele poder criar desapegado dos números, né? Das dores. Você e o Hércules. O Hércules, naquela época, ele cuidava de... Ele cuida até hoje de cultura, de pessoas. O RH. Não mais mídia. Não mais mídia. Quando o Cássio sai... Porque até então, todas as minhas decisões já pressupunham que do outro lado teria alguém com um percentual igual ao meu que poderia querer levar para o outro lado. Ele, via de regra, queria levar para o outro lado. E essa dualidade pro negócio era boa. Porque não ficava nem Marcelo nem Cássio. Não ficava nem A nem B, assim. Então, quando ele saiu, eu falei, cara, lascou. Eu tenho medo de desequilibrar. Eu tenho medo de confiar na minha própria opinião demais. Sim, você não tem o contraponto, né? O Hércules, ele era mais parecido comigo nas opiniões. Então, não é de confrontar. É de colaborar, de co-criar. Eu falei, cara, lascou. Então, eu entendi que para eu crescer, eu precisaria me reestruturar. E talvez ali eu tenha mudado minha mentalidade de porte de agência, de tamanho de parceiro. Então eu trouxe um head importante para cada área. Cara, o head de mídia é o Fábio. O Fábio, ele era diretor de mídia da primeira agência que eu trabalhei, já era diretor. Ele é um cara muito experiente. Karina, que é a minha head de planejamento, diretora de estratégia das maiores agências do país. O Rô, meu head de criação, a Mauri, minha head de operações. Eu trouxe uma pessoa importante para cada área. Para não necessariamente trazer opiniões opostas, mas para ter mais debate. Para ter mais construção. E, puta merda, cara. Assim, acertou. Mudou meu nível, cara. Mudou meu nível, porque essas pessoas, elas trazem outras experiências. Não, e quando você tem pessoas com experiências, eu sempre falo assim, não é só a experiência. É a experiência e a vivência da experiência, né? Que vive bem, né? Ou seja, que se tornam pessoas inteligentes, críticas e tudo, é outra história, né? Sempre falaram para mim isso. Sempre contrato pessoas mais inteligentes do que você, né? Cara, e esse processo começou há 3 anos atrás, né? Ano passado foi o maior ano da agência. Em faturamento, em geração de novos negócios, em tamanho de equipe, em tudo. No momento em que o mercado estava em relativa retração. Eu olhava para o lado, as multinacionais com layoff. E assim, eu comecei a me preocupar. Eu falei, cara, não é possível assim. O ano passado, principalmente. Então, ano passado, principalmente. Só foi consolidar um pouco ali no segundo semestre, né? Mas as agências, eu acho que talvez tenham tido um timing um pouquinho diferente das multinacionais empresas. Elas ainda estão nesse momento de fusão. Primeiro elas abriram, né? E agora parece que cada grupo vai ter uma agência só, do jeito que está indo. Juntaram todas do WPP. Já vinha no processo de fusão, né? Cara, Aí acontece umas coisas malucas também, das agências novas do digital que você falou, né? Tipo o Price, eu não sei quem comprou a Soco, né? Isso, a Accenture. Então aí você fala, caramba, as empresas de consultoria comprando as empresas de essa coisa que a gente já falou aqui. Isso. E eu de lá para cá, um pouquinho antes, eu brigo com elas. Eu vou para concorrência com multinacional. O mercado procurou a gente ao longo dessa jornada, né, para tentar fazer uma aquisição da Purple. Isso, eu ia te perguntar, já quiseram comprar você? Já 3 grupos já falaram com a gente. 4 grupos. Uau! A gente tem...
Eu, pelo menos, tenho mais uma certa rejeição a isso. Me daria dinheiro, talvez. Não, dependendo do... Mas encerra um ciclo importante para mim hoje. Hoje eu sinto que o meu principal diferencial é ter independência e autonomia. Claro. Autonomia para decidir, cara. Assim, hoje eu pego um cliente e se por acaso a gente tá indo para um lugar e a gente descobre que não é para esse lugar no meio do caminho e ia para o outro, eu consigo sentar com ele e falar, cara, nesse projeto eu vou zerar minha rentabilidade, vamos para frente, eventualmente ter uma margem negativa, apostando numa relação de médio prazo e longo prazo. Eu consigo tomar decisões que administrativamente não são as melhores. E que se eu tiver alguém para reportar em Nova York, cara, começa a me limitar. Não, e quando você tem também, às vezes, um cara que compra ou um investidor, aquilo que a gente já falou, né? Ele quer um número. Ele te olha como uma planilha, né? Isso, ele não te olha como um conjunto de pessoas, né? E aí ferrou, né? E assim, óbvio que eu ouço as propostas para tentar entender do que a gente está falando. E via de regra é absorver a operação. Compra de operação, puro e simples. Mas me absorver, me jogar dentro de uma estrutura muitas vezes maior e eu ser uma parte daquilo. Nunca diga nunca, não sei o que é o dia de amanhã, mas hoje pra mim não faz sentido porque... Mas é muito louco, você sabe disso que eu vou trazer ainda o Fabrício aqui pra falar, né, que é o da Mac4, e ele tem uma visão muito parecida com você, assim, cara. Ele falou assim, não, eu preciso criar agora, preciso deixar um legado, né? Que ele já criou algumas empresas que foram compradas, acho que 2 vezes, né? 2 negócios que ele criou foram comprados. Nesse terceiro aqui ele falou, não, agora eu quero deixar um legado, né? E assim, nessa história, eu acho que ser independente ficou legal pro mercado. Você falou, uma vez a gente conversou e você me falou sobre, né, se eu pertencesse a algum grupo, né, eles já teriam mandado eu demitir um monte de gente. Com certeza. Né, e teria sido um erro brutal, porque num período de, não digo crise, mas mantém as melhores cabeças, né? É fundamental você garantir as melhores cabeças. Cara, né? Assim, eu preciso muito ampliar meu repertório em cima de administração pura, porque às vezes eu acho que eu faço umas loucuras nesse aspecto, entendeu? Perde cliente, o que manda a cartilha. Cara, controla custo, reduz equipe e assim, são inúmeras as vezes que eu mantenho a equipe apostando que alguma coisa vai acontecer. Um empreendedor, um empresário existe para assumir riscos. Se eu perdi uma conta, eu vou esperar conseguir outra, aí eu vou demitir todo mundo para depois montar tudo de novo. O custo que isso tem, cara. Já tive momentos de demissão, né? Que nunca aconteceu. Claro, normal. Em demissão por conta de perder, né, negócios, mas muitas vezes a gente aposta muito na gente. E cara, tem dado certo. Eu quero saber por que você matou a vaca. Vários motivos. Porque você tem outra empresa no mundo que é Purple, mas aí tem a ver com digital. Purple Metrics. Não existia ainda, mas a gente pode... Eu tenho 2 coisas com Purple Cow. A primeira é, apesar do nome estar registrado em nome da Purple, não era o nome meu, né? Assim, é o nome de um livro. De um autor. Que me fez bem pro meu posicionamento por muito tempo. Mas assim, eu sentia que a gente precisava de alguma coisa mais nossa. E eu precisava virar esse capítulo também da sociedade. Quando o Cássio saiu, eu senti que eu tava... Claro, normal. É simbólico, né? E eu não queria perder o awareness do que eu já tinha construído. E eu já era... Perfeito, já entendi. E eu já era no mercado conhecido como Purple. Aí o que eu não costumo contar, mas eu vou trazer, que aí eu vou lá, eu compro, eu decido virar Purple. Nesse momento a gente estava pensando consolidando uma metodologia de trabalho nossa. Mas eu já explico por que eu tô te dando esse teaser. Mas aí vou virar roxo, né? E Purple tem um P só. E aí eu falei, bom, não dá para registrar essa marca, porque é cor não registra. Mas tudo bem, vamos em frente. Vou lá comprar o domínio purple.com.br. Já tem alguém? Já tinha, era um advogado. E aí eu ligo pra ele e falo, você não tá usando, você topa vender? Ele, topo, mas vamos ver quanto custa, não sei o que e tal. E aí ele queria meio carro popular na época, um dinheiro. Aí eu falei, cara, ele não tá usando, pô, vou tentar negociar.
puta, esse dinheiro eu não tenho, eu tenho um pouco a menos. Não, um pouco a menos não sei o quê. Aí eu fiquei uns 15 dias com esse problema na cabeça. Eu falei, porra, vou investir nesse negócio. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, fechado. Putz, eu vou viajar agora pra Miami. Eu tenho uma história na minha cabeça, que tem um colchão nos Estados Unidos que chama Purple. Que era um dos patrocinadores do South by Southwest. Eu tenho pra mim que ele queria vender pra esses caras. Ia ganhar muito mais dinheiro. Ele falou, não, eu vou agora pra Miami. Eu queria levar esse domínio comigo. Eu acho que eu não vou mais vender. Eu falei, não, mas eu tô topando o teu valor. Não, mas eu não quero mais vender. Eu falei, puta merda. Aí a gente começa a pensar em alternativas e tal. Eu comprei o domínio purple.ag. Falei, quer saber? Tem um monte de agência usando. Vou pra esse lugar, vai custar R$4. Vai ser de graça. Um dia antes de virar a marca inteira, eu resolvi ligar pra ele de novo. Falei, olha, eu vou mudar. E se eu mudar, eu não vou voltar atrás, porque eu já vou ter mudado. Você tem certeza que você não quer vender? Talvez eu venda. Mas agora não é meio carro, agora é um carro. Que advogado é uma desgraça. Aí eu falei, cara, eu não vou nem titubear, porque amanhã esse cara vai quebrar 3 carros. Deixa eu comprar logo. Eu comprei. Mas era com... Purple normal. Purple normal, com 2 P's. Com P só. P-U-R-P-L. Isso. Comprei o domínio em meu nome. Me deu 5 minutos. Falei, deixa eu ligar pra uma numeróloga. Tá. Esses publicitários. A numeróloga me puxa a carta e ela fala assim, ó. Vê a carta da falência. É que eu sou muito racional, cara. Eu sei, mas cara... Eu teria ligado para 3 numerólogas para ver se as 3 falariam a mesma coisa. Eu liguei para 2. Tá. Mas assim, não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Não tem. Nessa hora eu liguei pro meu... Quando o avião tá caindo, todo mundo acredita em Deus, todo mundo é hétero. Nessa hora eu liguei pro Hércules, falei, Hércules, você acredita em numerologia? Ele falou, não. Eu falei, bom, porque deu a carta da falência. Ele falou, cara, eu acredito demais. Mas não tem como a gente mudar essa marca. Eu falei, concordo, não tem como. Então eu tenho esse domínio, mas não é o que eu uso. Tá, aí virou com 3 P's. Aí lembra que eu falei que a gente tava terminando uma metodologia? Sim. Consolidando, né? Tudo que a gente aprendeu ao longo dos 13 anos, organizando numa estrutura numa estrutura de trabalho. E ela tem 2 momentos, né? Assim, basicamente, hoje em dia. A gente sempre aprendeu a fazer comunicação no segundo momento, que a gente chama de plug, que é... Tá. É meio mensagem. Uhum. É ter dinheiro pra estar no meio certo e escolher a mensagem que vai te diferenciar. Claro. Que hoje em dia não funciona mais. Lá atrás, lembra que eu falei da Marisa? O André Guerra, que era o gerente geral de marketing na época, ele falou, eu faço os mesmos TRPs que eu sempre fiz e a loja não enche. Por que isso acontece? E aí, estudando muito esse assunto, né, ao longo desse tempo inteiro, eu consigo garantir pra ele, assim, que, cara, você pode botar Marisa na frente de alguém que quer comprar roupa feminina e perguntar 10 minutos depois da propaganda passar e a pessoa esquecer. Porque hoje em dia o share de atenção é muito grande. Muito. Então... É muito impacto. Para a narrativa funcionar, a gente diz que além do plug, eu preciso do pull. Eu preciso trazer algum elemento estratégico criativo que vai conquistar a atenção dessas pessoas. Eu preciso de alguma coisa que para além de estar na mídia certa com uma mensagem correta, que eu vá despertar a atenção. Então é pull e plug, então double P. Aí a gente fechou, tem 2 P's, vamos mexer na marca, liguei para a numeróloga de novo, 2 P's era maravilhoso, falei, porra, é isso. Entendi. Que doido. É isso aí. Então, hoje, se você mandar um e-mail pro Purple com o pessoal escrevendo errado, eu me dei ao luxo de redirecionar com 2 P's. Então, fantástico. Então a gente não perde nada. Mas mesmo assim valeu. Mas eu não teria pago um carro pra isso. Entendi. Mas era um carro popular. Você sabe que eu fui criar a escola, né? A minha escola digital, né? Depois a gente fala disso, mas era Polinésia, né? Tem um conceito aí, né? Quem não quer estar na Polinésia, né? Eu defini o conceito, o lugar exótico de quem pensa marketing. E aí eu fui registrar a Polinésia e tinha lá um tranqueiro que tinha o dono do domínio, né? Aí eu falei, não vou nem entrar em contato, né? Aí eu registrei com Z. Boa. Certo? Né? Porque aí fica mais exótico ainda. Mas eu não liguei para a numeróloga. Às vezes a ignorância é uma bênção. É melhor. Né? Não, mas depois que você sabe, não tem como. Sim, mas isso é só. Agora,
Cara, que doido. Aí você matou o call e ficou só com a... Matamos a vaca. Matou a vaca. Ficamos só com Purple. Purple. E não deu pau com a Matrix? Cara, a gente é Purple, popularmente Purple há muito tempo, né? Então, de talvez 2 anos pra cá, eles cresceram bastante em awareness, né? Então, via de regra, aparece uma outra pessoa perguntando de qual Purple a gente tá falando. Eu preciso conhecer, a Guta, se eu não me engano, né? Eu preciso conhecer eles mais a fundo. Eu tenho um ex-aluno lá. Depois eu vou ver. Porque eu acho que assim, tem sinergia, acho que é legal estar próximo. Eu quero, mas não deu pau. São mercados diferentes, né? Totalmente. Eu sou agência. Eles não são agência. Então, gera algum. Porque a gente atende, todo mundo atende o marketing, gera algum ruidinho, mas é a vida. Ah, legal. E a sede antiga era tão legal, cara. Ela era, né? Então, eu gostava daquela arquitetura, aquele ambiente. Tudo bem, as mudanças são necessárias. Um prédio tombado, né? Essa coisa toda. Ele era muito legal. Acho que cumpriu bem um papel. Um lugar muito exótico, muito legal. Foram 6 anos lá. A gente começou a olhar para fora quando a gente queria mudar esse capítulo, mas se a gente não tivesse olhado, a gente teria mudado anyway, porque cresceu de um jeito tão legal que não cabia mais lá. Sim. Nem fazendo rodízio. Tá. Então já não suportava mais. E hoje, a sede nova, no mesmo bairro. No mesmo bairro, mas são 2 andares agora, no prédio comercial. Tá. Não é um das árvores, é um prédio legal, assim, cool, não é um prédio... Não, eu vou lá tomar um café pra saber, pra ver se eu aprovo essa mudança. Vou mandar você voltar. E a gente pegou o térreo e o mezanino, então a gente tem um jardim só nosso. Então legal. Mantém a vibe de casa, assim, tem um negócio leve ainda. Não é durinho, não. Mas... E eu não sei se você pode responder isso, mas que clientes vocês estão hoje? Posso. Hoje a gente atende... Vou tentar aqui por ordem alfabética. Não, vou errar por ordem alfabética. Vamos lá. Centauro, Disney, Gol, Samsung. Vai devagar. Centauro, Disney, Gol, Samsung, Avenue, que é a conta internacional de Itaú. Wizard, Escola de Idiomas. Tá. O Pacto Global da ONU. A Bodytech. A sacanagem que se eu esqueci de alguém, eu tô lascado. Né? Não, mas tudo bem. É isso. Mas esses são, legal. Esses são os de relação com o FI, né? Tá. Tem muitos por projeto. Claro, tem o... Como é que ficou hoje pro impacto das agências, os negócios? Toda agência queria FI. FI ou free... como é que você não chama de free lá? Comissão. Por projeto, por comissão de... Por projeto ou FI. Porque essa relação mudou também dentro das agências, né? As agências sempre foram muito mais por campanha, né? Por comissão. Só que a complexidade de entregar uma campanha mudou tanto. Não é mais 5 peças. Não são mais 5 peças, né? Agora são... 18. Para começar. Fora todo social, fora todo... Que hoje em dia o modelo mais comum é um combinado entre FII e comissão. Tá. Então existe um FII que paga uma estrutura básica, ele é subsidiado pelo investimento de mídia que vai acontecer. Tá. O BV morreu? Não. Não? Para o mercado brasileiro, sei lá, desde que eu comecei a trabalhar eu ouço que vai morrer, mas assim, eu já tentei outros modelos. Eu lá atrás, quando eu atendi o Grupo Campari, eu era mais romântico e eu assumidamente negava a BV. Só que meus clientes precisavam entender isso e comprar isso comigo. Porque alguém precisa pagar a conta. Claro. Eu preciso pagar os salários não ficam mais baratos por isso. Claro. Então, o meu hora homem, ele cresceu. Num dado momento, compras falou, cara, vamos voltar pro modelo antigo, porque senão fica impraticável. Sim. Então, eu acho que assim, pro BV morrer de fato, as marcas precisam entender o valor de planejamento e criação. Hoje em dia, criação e planejamento é muito subsidiado por investimento de mídia. Tá. Para ter grandes criativos trabalhando, custa caro. E isso não dá para ser cobrado dos clientes, porque senão fica um FII muito grande. Então, parte é cobrado e parte vem dos outros investimentos. Entendi. Ou seja, virou um mix. Mas assim, as margens são muito menores do que eram em outros momentos. Imagino. As agências não nadam nesse oceano azul que todo mundo acha. E assim, o oceano, esse oceano azul também, no Brasil, ele foi muito, vamos dizer assim,
Cruzei curto dia com um ex-aluno também da área. É muito exagerado, né? Ele foi muito abusivo uma época aqui, né? Enquanto a agência ganhava? Foi. Foi. Imagino que tenha sido, né? As histórias, conheço mais por histórias do que por ter vivido, mas foi. Mas assim, não dá pra negar que a gente criou um mercado importante. Então assim, mundialmente, agências brasileiras são relevantes. Né? Sim, em termos em criatividade, em olhar estratégico. Sim. Então, sim. Podemos... Ganha muito prêmio ainda no mundo, né? Assim, tá entre os 3 países mais relevantes todo mesmo. ano. Então, assim, é igual ao futebol. Assim, a gente somos um dos melhores do mundo. Dá pra dizer que tá diretamente atrelado ao modelo de remuneração? Não sei dizer, mas também não dá pra dizer que não. Não. Acho que assim, mídia e criação coexistirem dentro de uma mesma estrutura traz uma rentabilidade para o negócio que permite pagar pessoas bem e desenvolve o mercado. Assim, eu não sou um profundo conhecedor do que acontece lá fora, mas o que eu ouço dizer é que muitos lugares estão se aproximando do modelo brasileiro. Ainda não são, mas é uma tendência. Não sei dizer. Assim, eu sei que aqui funciona. Legal. É que ainda as pessoas... o digital, ele esfumaçou tudo, né? Parece que algumas coisas deixaram de existir e não, né? Você tem grandes verbas de mídia ainda, né? De coisa, né? Ninguém deixa de... Grandes verbas de patrocínio, né? E por aí vai, né? As ações de comunicação não deixaram de existir. Não. Por causa de tudo bem, a verba digital vem crescendo e tudo, mas peraí, né? Acho só que elas não acompanham a complexidade do mundo. É mais difícil chamar atenção do que era e a verba não cresceu nesse mesmo tamanho. Existe uma certa falsa ilusão de que, sei lá, você botar um post por dia na sua rede social vai fazer você comunicar. Até, de uma certa forma, passa uma mensagem, mas não é só isso que vai resolver. Tem muita marca que... Mas isso aí é um assunto para um outro papo, o meu caro Toledo, que assim, entender como é que as marcas se colocam nas redes sociais. Esse é tão complexo, né? Porque nas redes sociais marcas estão tentando virar pessoas e pessoas estão tentando virar marcas, certo? E, cara, mas será mesmo? Por que o cara tem que visitar o site da marca de um determinado produto, né? Não tem sentido isso. Então, assim, as marcas não entenderam ainda, né? E talvez ela pode estar por meio de outras pessoas, mas isso é arriscado. Então, ela tem que ser... Eu vi poucas marcas se colocarem bem nas redes sociais, né? Pensando no trinômio. As pessoas entram na internet ou para se divertir, né? O entretenimento, ou para atrás de informação. Educação, entretenimento, educação, ou para estabelecer contato com alguém. Do Tinder ao LinkedIn, você sabe, né? Mas assim, e aí, eu vou mais para entretenimento, eu vejo poucas marcas se colocarem bem. Eu vejo marcas que fazem pouco, mas tem a ver com o DNA. A Red Bull não posta todo dia, mas quando posta, todo mundo vê. Ela conseguiu uma coisa maravilhosa. Sim. O grande desafio, né, eu vejo assim, eu sempre falei isso, né? Você tem uma pirralha, né? Não sei se a gente já falou nos episódios aqui, né? Você tem uma pirralha que monta um canal no YouTube para falar de cosmético, uma pirralha de 18, 19 anos para falar de cosméticos, né? Que tem 1 milhão de seguidores, aí você pega os grandes fabricantes de remédio, de cosmético, qualquer um que você queira imaginar aí, não consegue ter 1/10 dos seguidores dela. Sim. É um baita desafio. Então, assim, será que eu tenho que estar nas redes sociais? Tá bom, se eu for estar, de que jeito? Porque é foda, cara. E onde você se posiciona quando você quer competir com isso, né? Assim, mas sei lá. E outra coisa, um algoritmo que muda. Agora mudou de novo, né? Então é um saco, né? O digital é um saco. Mas, Toledo, vamos lá. Agora eu vou fazer você passar por tudo aquilo que os nossos ouvintes passaram aqui, certo? Claro. Os nossos convidados. Essa história continua, certo? Da próxima vez, quando a gente fechar mais uma temporada, aí eu deixo você me entrevistar. Fechado. Ok? Tá? Porque aí eu já venho preparado. Você aprendeu marketing com o professor Poli lá não sei quantos anos atrás. Eu quero saber se você definiria marketing hoje da mesma maneira que você definiria lá atrás. A gente conversou disso, né? No começo. Foi. Olha, eu
defenderia que sim, cara. Assim, eu sou muito crítico ao nosso mercado ficar tentando reinventar as coisas sem de fato reinventar. Assim, o que mudaram foram as formas de fazer, mas eu acho que as definições não mudam. E eu acho que existe uma vontade os publicitários se matam. Esse é o problema. Eles morrem pela própria boca, que assim, a gente fica recriando as coisas para tentar criar um sentimento de urgência, de agora você precisa disso, quando seria muito mais coerente e forte se a gente não deturpasse os conceitos que funcionam e sempre existiram. Sei lá. O ultrassom continua sendo um ultrassom. Sim. Não é porque ele ganhou um 3D que o médico vai lá e fala, agora esse é um exame de... Sabe, assim, a gente tem esse negócio de mudar uma vírgula, querer recriar o conceito para vender. Os caras do marketing adoram isso para vender mais livro, palestra. Porra, mas isso tá matando o mercado. Sim. Isso tá matando o mercado. Você sabe uma coisa que você falou para mim que eu fiquei feliz da vida numa das entrevistas? Acho que foi com a do Hugo. Você falou, não, assim, o digital mudou. Eu perguntei para você, não, mas quando você tem um bom embasamento estratégico, né, pode vir o que vier pela frente, basta você saber, né, assim. E aí foi inspirado nisso que eu criei uma frase, uma das minhas frases enigmáticas lá do curso do Bom e Velho Marketing, que é preciso dominar aquilo que nunca muda, para saber lidar com aquilo que sempre muda. Perfeito. Né? Isso é uma coisa legal. Tá. Qual que tendência hoje? Já vai, você é um publicitário. Tendências de comunicação. O que você percebe? O que o mundo está te dizendo? Né? Para onde o mundo vai em termos de comunicação? Eu acho que conversa um pouco com a primeira resposta, que eu vou usar tendência muito mais como... Claro, entre aspas, porque a tendência é uma palavra também o que eu acho que foi distorcida pra caralho. O que eu acho que tende a acontecer, não como uma inovação rasa, né? Eu sinto que as estruturas, as empresas e as agências estão entendendo que elas deixaram o estratégico para trás. Estão voltando a olhar para como muito mais para como envelope, olhando, né, sobre o recorte de comunicação, como envelope isso numa história consistente, muito mais do que como eu faço 18 mil banners. Acho que em algum momento o mercado de comunicação errou a mão quando a tecnologia entrou e virou um negócio sobre, cara, querer acertar o pontinho da mosca. Sim. E aí virou sobre braço e volume. Para produção de vídeo, lembra? A gente comentou isso com o Ovelha aqui também, que ele falou, né, hoje o cara faz um take de filmagem 800 vezes. Aí haja terabyte para armazenar, né? Virou sobre braço e volume. Isso ficou mais intenso ainda quando se normalizou que uma produção caseira tinha mais valor, então de repente ninguém mais produzia nada muito bem feito. Eu acho que todo mundo está entendendo aos poucos que a gente deixou a comunicação para trás. E agora tem uma retomada disso, de fazer bem feito. Acho que é uma tendência. E em termos de tendência, o que você tem a me dizer a respeito da IA? A Adidas acabou de lançar uma campanha toda feita só com IA. Cara, a gente usa muito na agência como parte do processo. Em algum momento, numa outra entrevista hoje, a gente falou assim, né? A empresa de cosmético diz que é uma empresa de tecnologia. E eu fico louco quando eu vejo alguém pegando algo que deveria ser meio, virando fim. Esse eu acho que é o grande problema. Vira uma buzzword, sabe? Vira um negócio só pra... então, assim, óbvio que eu uso AI. Tem acelerado muito os nossos processos. Hoje eu consigo levar coisas para os clientes muito mais visuais. Tá. Se eu vou vender, sei lá, o Poli falando num podcast, eu não preciso te filmar. Eu construo isso. Não, sim. E levo. É ferramenta. Mas ainda hoje, assim, poucas campanhas foram produzidas com AI. Tá. E eu acho que eu só produzo quando o processo vai baratear. Puta, preciso trocar um fundo de uma foto que foi clicada. Dá para trocar. Agora eu não vou fazer o ator em AI ainda, porque eu acho que primeiro que ainda AI tem uma plasticidade muito cara de AI. Sim. Igual era cara de banco de imagens antes. E segundo que acho que até vai chegar em um outro lugar, pode ser que eu mude isso com o tempo, mas tanto faz, assim, é mais uma evolução da propaganda. Deixou de ser Pastup para ser o Photoshop e deixou de ser o Photoshop para ser uma outra produção. Diante dessa... Um recado para quem está começando. Essa é fácil para você. Para quem está começando, eu vou voltar na minha... Cara, assim, não teve
um problema na minha vida profissional que resistiu ao esforço de um trabalho. Então, cara, eu já vivi tretas importantíssimas empreendendo. Agora, sentar, arregaçar a manga, trabalhar, né, se empenhar, se entregar, faz qualquer problema ser transpassado, assim, ser passado. Porque eu acho que as pessoas, elas cada dia mais, elas ficam aflitas e ansiosas e fatalistas. Tá. Eu tinha um chefe que falava assim pra mim: nenhum problema a gente não consegue resolver, a não ser não entregar uma cópia na Globo. Porque se não entregar a cópia na Globo, realmente você paga uma multa. Mas isso é verdade, assim. Eu perdi cliente, achei que meu mundo ia acabar. Cara, não tem um cliente que eu não perdi que não me projetou pra frente. Eu acho que ter calma, né? Voltar pra calma, mas ter resiliência e trabalhar resolve qualquer problema. E ainda mais, assim, eu vou ser duro no que eu vou falar, mas ainda mais hoje em dia que muitos profissionais estão no nível médio, medíocre, no sentido de não se destacarem, assim. Acho que tá fácil para profissionalmente as pessoas se destacarem se elas tiverem essa calma, olhar estratégico e resiliência. Ou seja, o recado seria ter calma e trabalho. E trabalhar, cara, tudo se resolve. É isso. E tá bom, então vamos para o nosso ping-pong final. Uma marca que você admira. Eu sei que para um dono de agência é complicado, até a Lelê, quando for responder isso aqui, ela deu uma... Mas assim, uma das que eu mais admiro tá na casa, então posso falar sem conflito, que é Disney. Tá. Acho que a gente poderia falar de Nike, de Apple, que são muito legais, sim, mas elas vieram depois que alguém criou uma série de coisas para criar uma marca, né? Que é a Disney. Não, Disney Disney pra mim é... Tá. Seu principal concorrente? Já que eu falei muito de calma, é o tempo. É o tempo. Algo que ninguém sabe sobre você e que você não falou sobre aqui. Alguma coisa exótica, não exótica? Que eu sou programador. Como assim? Não acredito. Eu desenvolvo. É mesmo? Cara, Mas você não aprendeu isso na faculdade? Não. Aprendi sozinho, autodidata. É mesmo? Eu quando era muito moleque, assim, eu sei lá, comecei a pirar em Flash. Lembra do Flash? Flash, isso aí. Comecei a fazer algumas coisas em Flash. Flash tinha um pouquinho de ActionScript. Aí eu migrei para HTML. Aí comecei a aprender PHP. Comecei a aprender JavaScript. Aí eu fui para várias linguagens. Cara, você tem tanta coisa para fazer. Você foi querer fazer isso. Gosta de fazer isso. As pessoas acham que sou louco com o que eu vou falar. Mas isso é uma terapia. É mesmo? Porque é um tipo de problema que é um problema claro quando eu vou programar. Ponto A ou ponto B. Pontual, isso. Quem já programou sabe. Eu programei já também, na engenharia. Ponto A ou ponto B. No momento que eu tô programando, eu me fecho. Não, você tá totalmente... E eu esqueço dos outros problemas. Então é uma válvula de escape. Cara, eu programei muita coisa legal. Site pra cacete. A porta da agência, você lembra que você abria com QR Code? Sim. Eu que fiz toda a estrutura, hardware e software. Então você lia o QR Code, fazia um login senha, isso gerava um impulso elétrico, abria o portão. Louco. Eu vou brincando, porque, cara, hoje com o YouTube, todo mundo faz qualquer coisa. É incrível. O que o YouTube te dá hoje E eu aprendi a programar com os professores de tutoriais, sei lá, e eu programo. Que doido. Não profissionalmente, mas programo. Tá. Em uma palavra, uma decepção na vida? Tem muita coisa por trás disso, né? Mas acho que politicagem corporativa. Tá. Imagino. Eu nem vou te falar da politicagem das instituições de ensino. É isso. Tá, mas eu entendo muito bem. Professor Paulo, em uma palavra. Cara, eu antecipei, mas eu queria que você entendesse que isso é verdade, é inspiração. Tá. É muito... Muito obrigado. É muito mágico o que você faz, cara. Assim, de verdade Eu fico lisonjeado. Não, sério, assim, Vindo de um cara de publicidade. Não, porra... Você assim, entende que a palavra é muito forte, né? Porque... Cara, assim, eu nunca conheci alguém com nenhuma rejeição. E todo mundo que eu vou falar que eu tô nesse projeto com você ama. E cara, pessoas que você reprovou, assim. Pessoas que poderiam pegar no seu pé. Eu não sou uma unanimidade. Não, pelo menos no meu ciclo, assim. Sim. Precisa trazer esses caras pra vir dar entrevista aqui, pô. Né? E por vir, qual é o seu sentimento nesse exato momento? Olha, realizado. Nunca dei uma entrevista sobre a minha história. Realizado. Não, ela vai continuar na próxima temporada. A gente fechou 12 gravações, né? O número dos episódios a gente vai ver depois. Tinha que ter feito isso, né? Eu não acho que vai ser o primeiro, não, viu? Eu acho que, sei lá. Eu vou falar com o nosso
assessor com o João para falar a respeito disso. Qual que é a ordem? Cara, eu assim, Toledo, eu nunca imaginei que o podcast fosse tomar esse rumo. Eu agradeço profundamente você ter acreditado, né? Cara, para mim, e assim, a execução dele, com as surpresas que a gente teve, com as histórias que a gente teve, né? E de repente vem a Aline aqui, né? Depois vem o Albuquerque lá, que vem 2 psicólogos, vai vir músico, e as histórias diferentes, pessoas diferentes, né? Então muito eu legal. Acho que o que eu torço é para que isso sirva seja útil para o mundo, sabe? Para alguém do mundo, porque assim, aqui, né, o que a gente menos fala é marketing, né? Não vai ficar falando aqui para ficar pagando pau de gerente para diretor. A gente vai falar de uma história, a história de um lugar e o lugar de uma história, né? Perfeito. Então, cara, muito obrigado por estar junto comigo nessa. Eu que agradeço, né? Cara, é realmente muito legal. E antes de ir embora, eu queria novamente agradecer, né? O Lucas tá aí ainda ou ele já foi embora? Então venha pra cá, entra aqui, você vai ser gravado hoje. Pode vir. Prepara que a sua entrevista agora, cara. Não vou entrevistar ele, só vou pedir para ele vir aqui. Mas assim, eu queria agradecer muito, né, o teu apoio, o apoio do Besouro, certo? Né, do João. E não tem como agradecer também o apoio da Uniguaçu aqui no Volta. Esse aqui é o cara que cuida de toda a captação, né? O Lucas, não tem como. Trouxe você aqui, você representando Danizinha, Fernanda e aquele tranqueira do seu chefe lá, né? O Felipe, né? O outro eu não conheço. Então, assim, obrigado por todo o apoio, Lucas. A gente está junto aqui. E eu não vou te dizer uma coisa, Lucas. Assim, eu vou te dar uma notícia boa, porque assim, foi do caralho estar com você aqui. Mas ao mesmo tempo eu preciso dizer que esse é o nosso último episódio. Uma tristeza, certo? Nenhum deles sabe, nem a Fê sabe, nem você é o primeiro a saber, certo? Mas você entende por quê também, né? Sim. E eu queria agradecer aqui todo mundo, o pessoal da Uniguaçu, né, que acreditou também, que cedeu o espaço para a gente aqui, todos os agradecimentos do mundo. Isso não tem nada a ver com rusgas nenhumas, não tem nada a ver com problema, nada a ver. É só uma questão de acertar o rumo da trajetória. Perfeito. Eu estou saindo daqui justamente para não ser um incômodo para vocês, certo? Não, no contexto. Para você eu sei que eu sou, né? Então assim, eu agradeço o Uniguaçu, o Besouro, fazedor de ideias, o menino que vai vir aqui também, o Encarnação, que fez a parte da trilha sonora do coisa. Quero agradecer todo mundo. Manda um beijo para as meninas, um abraço para os rapazes, tá bom? Muito bem. Tá? Obrigado mesmo. Esse menino vale ouro, viu? Tá? Esse menino vale ouro. Por fim, e agradecer todos os convidados que vieram até agora, né? Assim, a gente começou nessa loucura. Eu não vou falar qual é, vocês vão ficar conhecendo aí, mas nós vamos mudar de estúdio, vamos para outro estúdio. E, cara, de novo, é sempre né? Aprimorar. Uma bela primeira temporada. Foi. E o que me resta dizer é beijo para elas, abraço para eles. Pronto, é isso. Marcamos uma posição. Legal. Poderia ser um